Voltei. Vamos fazer o que agora, hein, pessoal? Agora nós vamos para a nossa aula 45.2, falando mais um pouquinho sobre o nosso texto descritivo, ok? Vamos para a tela. Então, falando sobre a descrição, o que vocês lembram? Dá para a gente lembrar alguma coisa? O que ficou aí na cabeça de vocês? Sai narração, sai texto dissertativo. Professor, o meu texto descritivo, eu sei que eu vou descrever. Tranquilo, você vai descrever. Mas de que forma? Quais são os elementos que você vai utilizar, né? Então, o conceito de texto descritivo, ele é literário ou não, né? Pode ser um ou outro, em que se caracterizam seres, coisas e paisagem. A pormenorização que individualiza o ser descrito é obtida pelo uso de adjetivos, pelas figuras de linguagem e pelos verbos de estado e condição. Primeiro ano. Como se descreve, professora? Como é que eu vou fazer essa descrição? É só chegar lá e colocar os pontos? Você precisa conhecer as formas por onde você vai caminhar. Então, a descrição, ela pode privilegiar diferentes aspectos. Quais? Quando eu falo de pormenorização, todos os pequenos detalhes, aqueles pormenores que você, muitas vezes, numa leitura passa, você vai focar ali. A dinamização e a impressão. A descrição apresenta 3 passos para a construção, lembram? Então, vejamos aqui, nós temos a introdução, que é a apresentação daquilo que eu pretendo descrever. Essa é a minha introdução. O desenvolvimento, que eu vou trabalhar com a caracterização subjetiva ou objetiva da descrição. E a minha conclusão, que o nome, eu sempre digo assim, pessoal, quando nós falamos em conclusão, o nome já sugere é o quê? Você vai encerrar, você vai terminar. É a finalização da apresentação e caracterização de algo, certo? Mas, caminhando ainda, quais são as características do texto descritivo, primeiro ano? Falem aí, uma das características. Davi acertou, né? E os demais, a Maria, o Paulo também. Olha aqui, o retrato verbal. Ausência, essas são as características, tá? Ausência de ação em relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases. O predomínio de substantivos, e aí vejam se vocês concordam com essa questão. Eu preciso ter substantivo, adjetivo, as locuções adjetivas, porque eu estou trabalhando com a descrição, né, gente? Então, eu preciso conhecer. E aí, o que é o substantivo, o adjetivo? Vocês aprendam e não esqueçam, porque isso aí vai a vida toda com vocês. Utilização da enumeração e comparação, a presença de verbos de ligação. Lembram? Quais são os verbos de ligação? Ser, estar. Lembram aí? Os verbos flexionados no presente ou no pretérito, ou seja, no passado. E o emprego de orações coordenadas justapostas. Então, vejam se vocês conseguiram captar, firmar mais um pouquinho essa questão do texto descritivo. Não é só falar assim, professora, é escrever, é descrever. Eu vou pegar aqui uma bola e vou descrever essa bola. Eu vou pegar a minha sala de aula e vou descrever. Minha sala de aula tem 10 cadeiras, tem um bebedouro. O que tem na minha sala de aula? Tem um computador? Tem uma TV? Mas a minha descrição, professor, eu quero que ela seja direta, objetiva. Ou então eu quero trabalhar um pouquinho com as emoções. Eu vou falar que tem o professor, como é que é esse professor, tem os meus colegas de sala. Lembram? Eu tenho a descrição objetiva e a descrição subjetiva, ok? Então, ficamos por aqui e não esqueçam de fazer os exercícios, certo? Tchau, tchau! Demorei? Não, né? Bem rapidinho. Gente, agora nós vamos para o exercício,
ok? Para saber quem acertou tudo em sala de aula. Vamos ver. Professora, eu não fiz, ou então não, eu fiz todos. Vamos aqui para a tela, com a questão número 1. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda, quem descansa vê o horizonte deitar no chão. Para acalmar o coração, lá o mundo tem razão. Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá, por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real, toda a gente cabe lá. Palestina, Xangri-Lá. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar em todas as mesas, pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Bom, após a leitura, o que nos traz o enunciado? Podemos afirmar que o trecho apresentado é predominantemente. Então, observem as palavras que traz o enunciado, ó, predominantemente. Letra A, descritivo. Então, o texto lido, ele é descritivo, pois defende uma tese baseada em argumentos expostos pelos moradores do vilarejo. Analisa aí. B, ele é descritivo, pois narra fatos históricos ocorridos em uma pequena cidade do interior. C, descritivo, pois representa, por meio de palavras, as características de ambientes e seres. Vejam que tanto na A quanto a B e a C, você pode ir marcando ali os elementos que estão ou não de acordo, hein? A letra D. Ele é narrativo, pois relata um fato fictício por meio de verbos no pretérito perfeito do indicativo. Ou a letra E, primeiro ano. É um texto narrativo, pois relata um fato verídico por meio de verbos no presente do indicativo. A dica que eu sempre dou é a seguinte: trabalha por eliminação. Tá? Existem alternativas aqui que você já pode de cara eliminar. E aí você vai ficar entre as possíveis, mais parecidas. O que vocês marcaram aí? Olha, letra C, descritivo, pois representa, por meio de palavras, as características de ambientes e seres. Professora, eu marquei a letra A, por que eu errei? Veja bem, descritivo, pois defende uma tese. Quando eu falo em defende uma tese, pessoal, eu estou trabalhando lá com o texto dissertativo argumentativo e não com o que nós acabamos de ver. Então, a A fora, ok? A C é a mais adequada. É a adequada, na verdade, né? Questão 2. O trecho abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais, de João Miramar, lá de Oswald de Andrade. Beiramarávamos, olha aí, me ajudem, em alto pelo espelho de aluguel, arborizado das avenidas marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro, bandeira nacionalizavam os verdes montes interiores. No outro lado azul da Bahia, a Serra dos Órgãos cerrava, barcos, e o passado voltava na brisa de baforadas gostosas. Rolar e vinha, derrapava em túneis, Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite varada pelas frestas da cidade. Didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem ser compostos de descrição, narração e dissertação. No entanto, é difícil encontrar-se um trecho que seja só descritivo, apenas narrativo, somente dissertativo. Bem, levando-se em conta tal afirmação, primeiro ano, acompanha. Selecione uma das alternativas abaixo
para classificar o texto de Oswald de Andrade. Aí eu tenho A, B, C, D e E. O que vocês marcaram aí? A letra A, por quê? Narrativo descritivo com predominância no texto o quê, pessoal? Descritivo. Acertaram? Tudo? Vamos para a questão 3. Sobre um texto do tipo descritivo, é correto afirmar o quê? Letra A. Então vejam bem com detalhes aqui. A sua principal característica é narrar um fato fictício ou não, com tempo e espaço bem definidos e personagens que executam as ações que movimentam o enredo. Será que eu estou falando do texto descritivo aqui? B. A sua principal característica é explicar um assunto e discorrer sobre ele. Tem como intenção expor um argumento e defendê-lo? É isso, pessoal. O texto descritivo, ele trabalha essas questões? Vamos para C. Sua principal característica é completar os elementos da narrativa com a caracterização de personagem e de ambiente para transmitir ao leitor dados significativos sobre as personagens. E a D, o que a D traz? Sua principal característica é indicar como realizar uma ação com linguagem simples e objetiva e predomínio do modo imperativo. E a E, sua principal característica é fazer uma defesa de ideias ou de um ponto de vista do autor do texto. A linguagem, ela é predominantemente persuasiva e denotativa. E agora? Também dá para a gente trabalhar com aquela questão da eliminação, tá? Então, quando nós falamos ali sobre o texto descritivo, o que é correto afirmar? C, a sua principal característica, qual é? É completar os elementos da narrativa com a caracterização de personagem e de ambiente para transmitir ao leitor os dados significativos sobre as personagens, ok? Bom, a questão 4, essa de Queiroz, um dos maiores escritores do realismo português, é conhecido por sua prosa, onde ele criou novas formas de linguagens, neologismos e mudanças na sintaxe. Neologismo, pessoal, é a criação de novas palavras, tá bom? O trecho abaixo é de sua obra mais emblemática, o Primo Basílio. Acompanhe aí. Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de madrepérola. O cabelo, louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido, no alto da cabeça pequenina. De perfil bonito, a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e, no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates, né? Escarlates, lembram? Nós falamos lá na nossa aula. De acordo com os gêneros textuais, a intenção do autor foi... Então, qual foi a intenção ali buscada pelo autor? Letra A, narrar os fatos habituais daquela manhã, foi essa a intenção? B, ele queria descrever os aspectos da personagem e de suas ações. C, apresentar o principal jornal lido pela personagem. D, dissertar sobre a roupa utilizada pela personagem. Ou a letra E, relatar sobre a manhã da personagem. O que vocês marcaram? Olha lá, todos acertaram aí? Descrever aspectos da personagem e de suas ações. Quando ele vai falando ali da roupa, né, a cor da roupa, os anéis, então você consegue encontrar a resposta ali através. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Enem. Como é que vocês estão em relação à plataforma primeiro ano? Vocês sabem que, eu já sei, alguém pode falar assim, professora, eu só vou fazer o Enem daqui a 2 anos.
Mas você vai deixar para treinar as questões daqui a 2 anos? Não, você começa a fazê-las agora. As questões, elas são diferentes, elas são maiores. E quando você chegar lá no seu 3º ano, você já vai conhecer e você vai ganhar tempo. Então, você tem a plataforma, você faça o acesso, organizem as redações, enviem, que vocês terão a nota. E aí você vai saber onde você precisa melhorar. Eu tenho o 1º ano, o 2º, até chegar no 3º, ok? Então, vamos lá para a nossa 5ª questão. O que ela traz? Cores do Brasil. Olha aí, uma questão, né? Formato Enem lá de 2018. Ganhou nova versão, revista e ampliada. O livro lançado em 1988 pelo galerista Jacques Ardes, cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento Arte Neif do Brasil. Como define o autor, trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura. O termo em francês foi adotado por designar internacionalmente a produção que no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, esclarece o autor. O organizador do livro explica que a obra não tem a pretensão de ser um dicionário. Falta muita gente, são muitos artistas, observa. A nova edição veio da vontade de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela incluiu artistas em atividade, atualmente veteranos que ficaram de fora do 1º livro, certo? Então, olha só, o fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre arte Neif no Brasil. Na organização desse trecho, predomina o uso da sequência. O que vocês marcaram aí? Na questão Enem, vamos ver? A letra E, que ela traz o quê? Expositiva, composta por informações sobre a arte Neif. Me perdoe o meu outro idioma, ele é meio, né? Mas vocês colaboram comigo aí. Bom, aí, o que nós temos agora? Terminamos as nossas questões, nós vamos falar sobre o nosso clube de leitura. Vocês já terminaram de ler? Já fizeram aí a roda de conversa sobre a marca de uma lágrima? Como vocês estão, pessoal? Já descobriram quem são os protagonistas? Se eu tenho um, quais são os outros? Onde acontece? O que acontece nesta marca de uma lágrima? Por que este nome? A marca de uma lágrima. Aí fica com os senhores. E agora vamos ver quais escolas aparecerão aqui. Olha essa turma belíssima do professor Wilson Teodoro. Essa turma aqui é o 1º ano B. É a escola Pedro Álvares, extensão Antônio Gonçalves Dias, linha 9, lá da CRE de Cacoal. Um abraço para vocês, professor, e essa turma linda. Temos também a turma da professora Vanusa, Escola Irmã Dorothy, lá de Presidente Médici. Todos fizeram uma pose bacana ali, olha, as meninas sentadas junto com a professora e os rapazes ali em pé na pose. Muito bem. E aí nós temos também a turma da professora Vilma Ribeiro, Escola Joaquim Pereira da Rocha, extensão Hermínia Castoldi de Oliveira, lá de Machadinho do Oeste. Bom, pessoal, então, a nossa aula, o nosso encontro, ele termina aqui, certo? Espero que vocês tenham assimilado, gostado, exercitado, façam em casa, estudem. A aula não fica só aqui, a gente leva para casa também, ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau!